Sabe, uma Constituição é muito, mas muito mais do que um documento antigo e empoeirado. Ela é, na verdade, a história de uma ideia fundamental, a de que o poder precisa sim ter limites. Vamos juntos desvendar como essa ideia se transformou no roteiro que define nações inteiras. Essa é talvez a pergunta que assombra a humanidade há séculos, não é mesmo? Como é que a gente garante que quem está no governo não vai abusar do seu poder? E pior, abusar contra as próprias pessoas que deveria proteger? A resposta para essa pergunta tão complexa está na combinação de duas coisas. Primeiro, a ideia, a convicção de que o poder não pode ser absoluto. E, em segundo lugar, um documento, um texto, criado para transformar essa ideia em regra para todo mundo. Ok, então vamos mergulhar nisso. Tudo começa com o constitucionalismo. E calma, não é só uma palavra complicada, não. É um movimento histórico que mudou tudo. É importante pensar no constitucionalismo não como uma coisa que aconteceu uma vez e pronto, mas como uma busca contínua, uma busca para responder àquela nossa pergunta inicial. É o esforço coletivo da humanidade para, de forma figurada, colocar o poder dentro de uma caixa e entregar a chave para as pessoas. E essa busca toda tem três objetivos bem claros. O primeiro, e talvez o mais importante, limitar o poder. Como? Dividindo ele em legislativo, executivo e judiciário, por exemplo. Segundo, organizar o Estado, ou seja, definir quem faz o quê. E terceiro, garantir direitos que nenhuma autoridade pode tirar. Mas no fundo, todos esses objetivos se resumem a uma única coisa: controlar o poder. Agora, vamos ver como essa ideia começou a sair do papel. Ou melhor, a ir para o papel. A jornada foi longa e olha só que interessante, não começou como uma constituição como a gente conhece hoje. Começou com pactos e documentos lá na Inglaterra. O que é fascinante olhar para essa linha do tempo é que ela mostra uma evolução de séculos. Começou lá em 1215, com a Magna Carta, que era basicamente um pacto entre os nobres para colocar um freio no rei. E aí, avançando no tempo, a gente chega em 1689, no Bill of Rights, que foi um marco. Ele transferiu o poder soberano do monarca para o parlamento. A grande lição aqui é que limitar o poder não foi algo que aconteceu da noite para o dia, mas sim um processo lento, cheio de conflitos, que levou centenas de anos. O modelo inglês foi super importante, mas ele era baseado em costumes, em vários documentos espalhados. A próxima fase da nossa história foi um salto revolucionário, a ideia de colocar tudo num único documento supremo, criado em nome do povo. E aqui, as revoluções americana e francesa viraram o jogo. Elas pegaram aquela ideia de limitar o poder e a transformaram num verdadeiro manual de instruções para o Estado. Um texto único que estaria acima de todas as outras leis e de todos os governantes. E aqui fica bem claro como cada uma dessas revoluções deixou um legado vital. A Constituição americana nos deu a ideia de supremacia da Constituição e o controle judicial para garantir que ela seja respeitada. Já a francesa, bom, ela cravou o princípio da igualdade e a teoria de que o poder de criar uma Constituição pertence à nação, ou seja, ao povo. Mas é claro que esse projeto não ficou congelado no tempo, né? O século XX trouxe desafios completamente novos que exigiram uma baita evolução do conceito de Constituição. Vamos pensar assim, o constitucionalismo original se preocupava em impedir o Estado de fazer certas coisas, de invadir a liberdade. Já o constitucionalismo social exigiu que o Estado agisse, que ele garantisse ativamente direitos como saúde e educação. A Constituição deixou de ser só um escudo de proteção e passou a ser também um motor para políticas públicas. Então, o ponto crucial aqui foi uma promessa de nunca mais. Depois de ver as atrocidades da Segunda Guerra, ficou muito claro que a Constituição não era uma mera sugestão. Seus valores, com a dignidade da pessoa humana ali no centro de tudo, precisavam ter força jurídica de verdade. Força para anular qualquer lei que fosse contra eles. E a evolução, claro, não parou por aí. Hoje, o constitucionalismo é uma ideia viva que está enfrentando desafios novos. Por exemplo, a busca por uma igualdade de gênero que seja real e não só no papel. E também a necessidade de limitar o poder não apenas do Estado, mas também o das gigantes de tecnologia que, de certa forma, governam nosso espaço digital. Mas, como em toda boa história, aqui vem a reviravolta. As mesmas ferramentas criadas para limitar o poder podem, por uma grande ironia, ser usadas para destruí-lo por dentro. Essa analogia do sapo é perfeita para entender um conceito chamado constitucionalismo abusivo. É a corrosão lenta, gradual, da democracia, que usa as próprias regras do sistema contra ele mesmo.
E a diferença aqui é fundamental. No constitucionalismo autoritário, a ruptura é óbvia, é um golpe que depois tenta se legitimar com uma nova Constituição. Já no abusivo, a ameaça é muito mais sutil. As mudanças parecem legais, seguem os procedimentos, tudo certinho, mas o objetivo escondido é minar, pouco a pouco, os pilares da democracia. A história de uma Constituição, no fim das contas, é a nossa própria história. A luta contínua por liberdade, por justiça. Ela mostra que limitar o poder não é um destino final, mas uma jornada constante. E o jeito como vamos responder aos desafios de hoje? Bom, é isso que vai definir o próximo capítulo dessa incrível saga humana.